Muito boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. É com muito prazer que voltamos a apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje conversaremos, a título de reflexão, claro, sobre o Espiritismo, mas o livro hoje em estudo é o Livro dos Espíritos, que é o portal de entrada para os estudos, pesquisas e conhecimento do universo do Espiritismo. O Espiritismo é um verdadeiro universo de conhecimento, de cultura do espírito, relativa cultura ao espírito encarnado, que somos nós, e sobretudo aos espíritos desencarnados, que também somos nós. Porque os espíritos, que são uma das grandes forças da natureza, eles são as almas dos homens que viveram aqui na Terra e passaram para o mundo espiritual pelo fenômeno natural da morte, uma vez que sabemos que a morte é tão importante como a vida, e a morte faz parte da vida, porque sem a morte não haveria evolução, progresso dos seres vivos, principalmente dos homens, dos espíritos reencarnados que somos nós. E de maneira que no Livro dos Espíritos, a partir hoje dos estudos, a partir da questão 990, expiação e arrependimento, o estudo é a partir da questão 990, expiação e arrependimento. A expiação, nós sabemos que é punição que o próprio espírito faltoso pratica a si mesmo. É a expiação, ou seja, é a consequência do mal que o espírito pratica com ele através do suicídio e pratica o crime, homicídio, outros tipos de crime que comete contra o próximo. Tudo isto fere as leis de Deus, tudo isto fere a legislação universal, que é de Deus. Expiação e arrependimento. E aqui, nesta questão que nós anunciamos, em estudo e reflexão, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores. Eis a pergunta: o arrependimento acontece no estado corporal ou no estado espiritual? Quer dizer, o arrependimento do espírito ocorre quando ele está reencarnado, que é o nosso caso, ou quando está no mundo espiritual, ou só lá, ou só aqui, ou aqui e lá também. Esta é a pergunta de Allan Kardec para reflexão. E os espíritos superiores, os espíritos da codificação, eles respondem no estado espiritual, porém, pode também ocorrer o arrependimento no estado corporal, quando compreendeis bem a diferença entre o bem e o mal. Pode ocorrer aqui, quando nós estamos reencarnados, mas pode também ocorrer no depois da morte. Essa é a resposta que os espíritos de luz, os espíritos elevados da codificação, respondem a Allan Kardec. E na questão seguinte, 991, Allan Kardec insiste para ampliar o tema, o assunto,
Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Que consequência tem o arrependimento no depois da morte? Os espíritos respondem: o desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende no depois da morte, compreende melhor as imperfeições que o privam de ser feliz. É por isso que aspira, deseja, planeja, escolhe a uma nova encarnação, na qual possa expiar seus erros, suas faltas, e no conhecimento das criaturas, os pecados, porque os pecados são faltas cometidas contra as leis de Deus. Aí quem quiser, se nós desejarmos, um conhecimento mais detalhado, minudenciado deste tema, verifiquemos também, consultemos no mesmo Livro dos Espíritos, as questões 332 e 975. E continua Kardec em suas indagações aos espíritos superiores sobre arrependimento, ou seja, expiação e arrependimento. Expiação, nós sabemos, é resgate, pagamento de dívida. Uns pagam pelo mal que fizeram, voltando a um novo corpo, cego, surdo, mudo, aleijado, paraplégico e outros tipos de expiações, que não é pedida por ele, é imposta pela justiça divina, sobretudo quando o espírito não tem consciência, uma consciência mais purificada, mais dilatada, sobre os erros que comete. Aí vem o que é a expiação, a aprovação do espírito que pede para passar na terra, é uma escolha dele, mas a expiação é uma imposição, é sempre imposta pela lei de Deus, pela justiça de Deus. Tem que resgatar, tem que pagar. E na questão 992, Allan Kardec volta a perguntar qual é a consequência do arrependimento no estado corporal. Qual a consequência do arrependimento do espírito quando está aqui na terra? Praticou o mal, cometeu o erro, aí se arrepende. Qual é a consequência disso aí? Arrepende-se aqui mesmo e quer corrigir o erro. Aí o espírito responde: progredir desde a vida atual, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quer dizer, reparar as faltas é quando nós cometemos os erros, nos arrependemos, aí a primeira providência é fazer o bem, principalmente fazer o bem para reparar o erro, a injustiça que nós cometemos a alguém. Porque Jesus, abrindo um pequeno parêntese, Jesus diz lá no Evangelho que o amor, a prática do bem, claro que vem em consequência do arrependimento, para reparar o erro, essa consequência do mal que nós fizemos pode ser reparada com a prática do bem, com a prática da caridade a quem nós fizemos o mal. Que ele diz no Evangelho: o amor apaga uma multidão de pecados. Mas ele não diz que paga todos os pecados, literalmente falando. Muitos pecados, outros têm que ser expiado, reparado, expiado. E ele continua depois: quando a consciência adverte e mostra uma imperfeição, pode sempre melhorar, quer dizer, reparar o erro que se cometeu. Por quê? Porque a consciência é onde está a lei de Deus, a justiça de Deus. Que Allan Kardec, em outra parte do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos superiores onde se encontra, onde está a lei de Deus. E os espíritos sábios respondem: na consciência. Então, a justiça de Deus,
a lei de Deus está na consciência de cada homem, quer dizer, de cada espírito, onde quer que ele esteja reencarnado ou não reencarnado no mundo espiritual. Mas a lei está a lei de Deus atua na consciência do espírito. E na questão 993, Allan Kardec volta a perguntar: ora lá, e não há homens, não existem pessoas que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Não há pessoas assim? Aí o Espírito responde: já te disse que se deve progredir incessantemente. Através de quê? Através dos canais da reencarnação. O espírito progride voltando em novo corpo, até purificar as impurezas da alma e se tornar um espírito limpo, puro, dentro daquilo que Jesus diz no Evangelho. Daí não saireis, enquanto não pagar de outro feitio, quer dizer, das reencarnações em mundos materiais, em mundos de expiações e de prova, o espírito não sairá enquanto não pagar o último feitio, quer dizer, enquanto tiver impureza na alma, pelos pecados cometidos, pelas faltas cometidas, não deixará de reencarnar, porque a reencarnação é para tirar as impurezas do espírito. Esse é o objetivo da reencarnação. E ao mesmo tempo é uma manifestação do amor, da misericórdia e do perdão de Deus. Porque o perdão de Deus aos seus filhos, que somos nós, ocorre através da reencarnação. E o Espírito, e Allan Kardec volta a perguntar, aliás, e o Espírito continua aqui na resposta: já te disse que se deve progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só possui o instinto do mal, terá o do bem numa outra encarnação, outras encarnações. E por isso é que renasce múltiplas vezes. É preciso que todos os espíritos progridam e atinjam a meta, o objetivo, que é ser espírito puro, superior. Só que uns espíritos levam um tempo mais curto e outros espíritos levam um tempo mais longo, conforme o desejo de cada espírito, mostrando aqui que a evolução do espírito, mais rápida, menos rápida, depende unicamente dele, do livre-arbítrio do espírito, da vontade, do querer. Eu quero progredir, eu quero me elevar, e ele então progride mais depressa. E ele encerra aqui o espírito na sua resposta: mais tempo e menos tempo, conforme o desejo de cada espírito. Aquele espírito que tem apenas o instinto do bem já está purificado, pois pode ter tido o instinto do mal, com certeza, numa existência anterior ou nas existências anteriores. Vê, para esclarecimento, questão 894 do mesmo livro dos Espíritos. E hoje nós encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo e voltaremos em prosseguimento aos estudos do Livro dos Espíritos. Muita paz para todos.